Boa tarde. Bem-vindos à 17ª Conferência Internacional do Documentário, apresentado pelo É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentário e pelo Itaú Cultural. Temos o prazer de apresentar, agora nesse segundo encontro, a conferência Balot, Andujar e a Fotografia Documental Brasileira. Aproveito para agradecer o convite. Meu nome é Rubens Fernandes Júnior, eu sou pesquisador da área de fotografia, brasileira em particular, dirijo a Faculdade de Comunicação da FAAP e a minha conversa será com as diretoras convidadas, Véronique Balot, filha do fotógrafo Henri Balot e diretora do documentário O Segundo Encontro, e Mariana Lacerda, diretora do filme Jury. Ambos os filmes estão nessa edição do É Tudo Verdade e abordam a obra e a trajetória de dois importantes nomes para a tradição da fotografia documental brasileira, Henri Balot e Cláudia Andujar. Véronique Balot é socióloga de formação aqui em São Paulo, professora de Biotecnologia, Saúde e Meio Ambiente na Educação Nacional Francesa, em Paris e em Martinica. Mora na França, em Paris, há mais de 30 anos e organiza o Festival de Filmes Brasileiros na Martinica. Criou a Associação Henri Balot para preservar e divulgar a obra de seu pai, o fotógrafo Henri Balot. Organizou várias exposições na França, exibida em várias cidades francesas, e Henri Balot participou também no MIS, aqui em São Paulo, em 2003, de uma exposição individual chamada Nas Lentes de O Cruzeiro, Os Dois Brasis de Henri Balot, curadoria de Heloíse Costa e Eduardo Castanho. O documentário O Segundo Encontro é o resultado de um antigo projeto, mais de 15 anos, pesquisando acerca do projeto e concretizado agora com a ajuda de amigos e de uma campanha financeira para finalizar o filme. É o seu primeiro longa-metragem como diretora, depois de duas experiências em curtas-metragens, Le Sacrifice d'un Fleuve e La Découverte des Tortues Marines de Martinique. Narrado em primeira pessoa, o trabalho é um trabalho de memória e de reflexão, um filme que debate a questão da identidade indígena através das fotografias de Henri Balot, produzidas em 1953, 1954. Após 64 anos, a diretora segue os passos do pai, o repórter fotográfico da revista O Cruzeiro, que integrou, em 1953, a expedição dos irmãos Vilas Boas, na qual se deu o primeiro contato entre os homens brancos e os índios Metuquitiri, no norte do Mato Grosso. O que aconteceu com os índios depois de mais de 6 décadas de invasão de suas terras? Que traços do pai Véronique encontraria no território tão afastado? No filme, os índios falam, confrontam o passado e o presente e revivem a memória dos caiapós por meio das fotos de Henri Balot. Em janeiro de 2020, ela teve a oportunidade de projetar o filme exibido na aldeia Piaraçu, no Mato Grosso, e os jovens indígenas puderam recuperar esse passado de seus ancestrais, de seus familiares, e refletir sobre o presente e o futuro. Mariana Lacerda é formada em jornalismo, estudou no Recife, Pernambuco, onde cresceu à beira do rio e respirando o cheiro do mangue. O jornalismo lhe deu uma forma especial de olhar o mundo e querer narrá-lo. É mestre em História da Ciência pela PUC São Paulo. Jury é o seu primeiro longa-metragem. Antes dele, escreveu e dirigiu os curtas-metragens Menino Aranha, em 2008, 2009, A Vida Noturna das Igrejas de Olinda, em 2012,
Pausas Silenciosas, em 2013, A Baleia Magic Park, em 2015, e Deserto, em 2016. Foi premiada em festivais no Brasil, França, México, Lituânia e Portugal. Seu documentário, Judy, teve várias estreias no México e em Paris, por ocasião agora em Paris da exposição de Claude Andujar na Fundação Cartier, encerrada semana passada e agora em deslocamento para ser montada em Milão. Judy traça uma linha geopolítica improvável entre a pequena aldeia húngara de Nagyvarad, onde Cláudia nasceu e cresceu, e a terra indígena Yanomami na Amazônia brasileira. Cláudia Andujar, judia e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, exilou-se no Brasil e dedicou sua vida à salvaguarda dos povos Yanomamis. Seu valioso acervo documental e sua militância incansável, seu passado de guerra e a vulnerabilidade atual dos indígenas são revistos por meios de diálogos entre Cláudia Andujar, o líder xamã Davi Copenhague e o ativista Carlos Aquini, com a interlocução do filósofo húngaro Peter Paul Pelbach. Entendemos a importância e a atualidade temática dos dois documentários. Diante desse inominável governo, os filmes tratam com muita sensibilidade e respeito a questão indígena no Brasil. Antes de estabelecermos um diálogo e levantar algumas questões de esclarecimento sobre os filmes, vamos ouvir as diretoras. Então, eu passo a palavra para Mariana Lacerda. Boa tarde, Mariana, a palavra é sua. Todas e todos que nos escutam nessa tarde. Eu vou começar agradecendo a equipe de Judy, a equipe do É Tudo Verdade, e também aos xamãs Yanomami, que neste momento têm tentado conversar com o vírus do Covid-19, nos proteger dele. Talvez se não fosse isso, estivéssemos bem pior. Eles nos protegem, a gente devolve um incêndio, lamentável isso. Então, quero agradecer aos xamãs nesse momento, dedicar essa fala, e a estreia de Judy aqui no Brasil, ao Davi Copenhague. Ontem à tarde, o professor Rubens me ligou, a gente conversou um pouco e ele perguntou assim, algo como nasceu o seu filme, o filme de Judy. Então, eu vou começar pelo começo. Eu escrevi um texto para me organizar melhor, não é muito longo, mas a pergunta me fez pensar quais são os caminhos misteriosos pelos quais um filme começa, quais são os caminhos misteriosos pelos quais um poema começa, quais podem ser os caminhos misteriosos pelos quais uma música começa. Quais são, então, os nossos começos na arte? Essas noites, de ontem para hoje também, eu tenho tido muitos sonhos breves, turbulentos, dos quais eu não lembro nada, muito pouco, quase nada. Eu sonho com Lu Salomé, eu sonho que vou apanhar minhas cinzas, que eu morri, vou num crematório, mas o crematório é uma padaria e eu sou um pãozinho bem pequenininho. Eu tenho sonhado com os surrealistas, e como se vê, parece que eu não sei sonhar, mas eu tento aprender com os indígenas, que pode vir do sonho a matéria sensível do amanhã. E assim que eu reconheço nos sonhos e nos indígenas o material poético que pode vir, a informação da própria vida para mim. Estou dizendo isso porque eu vou contar um pequeno sonho que talvez estabeleceu o que eu pensei para esse encontro de hoje de manhã. Eu sonhei que eu estava numa festa de carnaval, na Casa do Povo, aqui em São Paulo, um lugar mágico, portanto, e ali no meio da festa, uma das produtoras da Casa do Povo,
me chama no canto e me conta que a polícia iria chegar. A polícia ia chegar e a gente ia ter que forjar uma mesa de debate em cinema. E aí eu pergunto, tá bom, qual o tema? E ela me responde, direito autoral. Eu me vejo então na mesa e vejo surgir da minha própria boca a seguinte pergunta: de quem é o filme? O filme é meu ou o filme é da Cláudia Andujá, que me deu o filme? O filme é meu ou seria de Davi Copenauer, ou seria de Cláudia, ou seria de Peter, ou seria do Carlo, eles que me trouxeram o filme e colocaram entre meus braços. Um filme é feito, e se ele é feito, quem o faz? Então, não seria melhor pensar que um filme, ele mesmo se realiza, ele mesmo se faz, mas como? Eu me dei conta que talvez eu pudesse estar sonhando com o tema desta mesa hoje, fotografia documental, a fotografia da Cláudia, e acho que eu consegui transportar, comecei a pensar no próprio fazer artístico, né? A partir dessas questões que eu sonhei. Na verdade, são perguntas que sempre me faço quando penso a arte. Nós somos os artistas ou somos algo que pede passagem em nós para se realizar? E como seria pensar isso no caso das fotografias documentais da Cláudia Andujá? E aí, fazendo um pequeno salto para o documental, eu gosto muito de pensar o documental a partir da ideia do real. É um assunto amplo, mas eu vou resumir a partir de uma frase que eu gosto muito, de um pensador francês chamado Fernand Deligny, que escreveu num texto muito distinto que o dos filmes, mas o Deligny falou assim, eu vou citá-lo: o real é o que acontece na hora certa. Eu acredito nessa fórmula, eu confio no real, apesar de ser ele mesmo, o real, uma matéria que nos escapa. Nos filmes, para mim, eu chamaria de real aquele momento em que o anjo passa. A questão é como a gente reconhecer que o real ou o anjo está passando. Para mim, isso tem a ver com o tempo, tem a ver com apreender o tempo e nele a forma em que o real nos acena. Poderia dizer que o tempo é da ordem dos encontros e que eu poderia chamar alguns encontros de acontecimentos. Eu penso muito nesse encontro da Cláudia com os Yanomami. Eu acho que ele constitui um belo acontecimento e, como a gente sabe, devemos cuidar dos acontecimentos. Eu diria até que a gente deve envelopar um acontecimento com algo de muita amorosidade. Acho que Cláudia soube e sabe fazer deste acontecimento, deste encontro, algo muito cuidadoso. Todas nós e todos nós sabemos aqui que tudo que requer cuidado requer tempo. Então, eu acho que o tempo também é algo da matéria do cuidado. É um tempo que não é curto, é um tempo que não é longo, é um tempo que não tem começo, é um tempo que não tem fim. E eu acho que é esse o tempo próprio que fez a fotografia, que se fez a fotografia da Cláudia com os Yanomami. Uma fotografia que, dentro disso que eu acredito, eu poderia dizer ser documental. Mas aí cabe a pergunta: o que ela documenta? Ao meu ver, ela apreende este tempo dela com eles, com os índios Yanomami, em que ela, com eles, criaram uma atmosfera, criaram um ar, criaram uma neblina. Eu poderia chamar isso de... Eles criaram o comum. Então, não são mais os Yanomami, e ao mesmo tempo são tão Yanomami. Não é mais uma floresta, e ao mesmo tempo é tão uma floresta.
Não é mais a Cláudia, mas é tanto a Cláudia. É algo que nasce entre e que modifica a todos, inclusive a nós. Para dizer, então, que não é uma fotografia que se capta, que não é uma fotografia que se toma, que sequer se captura, mas antes disso, é uma fotografia em que ela mesma se realiza, ela mesma acontece entre a Cláudia e os Yanomami. Às vezes eu penso também nessa fotografia documental, eu tomo emprestada a própria ideia da floresta, em que ela é uma fotografia que ela acontece com colaborações muito sutis e, ao mesmo tempo, muito vitais entre seres vivos, pequenos e grandes, animados e inanimados, mas que sustentam a própria vida. Eu sei que o que eu estou falando soa muito etéreo, um pouco difícil de tatear, então eu vou tentar, agora, nessa parte final, aterrar um pouco o que seria entender a fotografia de Cláudia Andujar, e para isso eu vou precisar citar o Laimer Garcia dos Santos, que num texto ele conta que na década de 70, então a gente estava naquela outra ditadura, a ditadura militar, e ali havia um plano do governo de colonização das terras da floresta amazônica. Eles usavam esse termo nos documentos, e ali eles diziam que não existiam vidas humanas. E Cláudia deu a ver essas vidas, né? Deu a ver quem morava ali. Laimer diz também, e eu tomei para mim o que ele fala, que a maior obra da Cláudia, se a gente pode falar assim em termos tão superlativos, elas são as imagens, claro, mas são imagens também que se desdobram no próprio desenho da terra indígena Yanomami. Laimer, uma vez numa fala, contou que aquele desenho, que eu sempre vejo em vermelho, embora ele é imaginário, né? É uma marca imaginária, mas eu sempre o vejo em vermelho, ele é literalmente a maior obra, talvez, em arte contemporânea. É uma terra que foi demarcada em 1992, e Cláudia, ao lado de Davi Copenau, de Carlos Aquini, Bruce Albert, amigos do Instituto Socioambiental, foram os responsáveis por essa proteção, né? Por uma ideia de proteção. Ali existem hoje 26 mil indígenas que convivem, que se veem obrigados a conviver com 20 mil garimpeiros. Existe um gesto, uma ação, uma petição chamada Fora Garimpo, Fora Covid, já recolheu mais de 400 mil assinaturas, será entregue em breve ao Congresso, solicitando a retirada imediata dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. Essa petição circula na internet, e seria muito importante que cada um de nós pudéssemos assiná-la. É um pequeno gesto para que a gente possa conter, talvez, o genocídio indígena. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Agora nós passamos a palavra para Veronique Ballot. Boa noite, em Paris já é noite. Exato. Então, por favor, a palavra é sua. Ok, bom, estou muito contente de estar aqui com vocês e principalmente participar desse famoso festival É Tudo Verdade, dessa 25ª edição, agradecer à direção, que é também um admirador das fotos do Ballot, e que homenageia esse ano com a foto da capa do festival, com uma foto dele, que aliás é uma foto de 1955,
campanha presidencial do general Juarez Távora. Bom, falar um pouco sobre a trajetória do Balot, o início, como ele se converteu após ser piloto de avião pelas Forças Francesas Aéreas Livres, na França, no final da guerra, em 1945. Seu avião é bombardeado pelos alemães na cidade de Colônia, da Alemanha, mas já era um território ocupado pelos americanos. Ele é o único sobrevivente e levam-o para Denver, no Colorado, para sua convalescença, e ainda em estado de coma, um bom tempo. E o seu vizinho de cama na enfermaria é um esquimó, e foi esse esquimó que o iniciou na fotografia. E foi, então, nesse hospital que começou as suas primeiras experiências fotográficas, né? Eu acho que foi bem lúdico e a convalescença deve ter sido muito boa, porque nessas fotos que tem desse hospital, há muita foto de enfermeiras ali, o maior volume das fotos são das enfermeiras. Eu acho que a convalescença foi muito boa e o início do aprendizado como fotógrafo também. Bom, não podendo mais retomar a aviação, ele, em 47, ele vem ao Brasil, não esquecendo que a mãe dele era brasileira, né? O lado brasileiro da família é a mãe dele. Ele vem ao Brasil e passa uns 4 anos a trabalhar como independente. Tem umas revistas que eu queria citar, nas quais tem um trabalho, pelo caderno dele, eu pude fazer um levantamento. Eu digo isso, que já que temos o nosso professor, que tem os alunos, quem sabe se interessem um pouco querer pesquisar mais a fundo esse fotógrafo que é muito pouco estudado, pouco se conhece. Veja, ele trabalhou em 47, então, na revista O Globo, durante 1 ano, mais ou menos, e o arquivo está na livraria do Globo. Em 48, na revista Elite. Eu não sei que tipo de revista, eu não conheço bem esse trabalho, eu não sei bem que tipo de revista é essa, mas os periódicos dessa revista, eu descobri que estão na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Depois trabalhou na revista Panam, Museu Eva Klabin, e já em 49, ele fotografou a inauguração do Museu de Arte Moderna, em São Paulo, e ficou lá por uns 8 meses, acho que cobrindo, fazendo a cobertura das exposições que lá haviam, né? Depois tem a revista Sombra, não sei se é uma revista de modas, o que é, ficou alguns meses, 7 meses em 49, e alguns meses nos anos 50. Depois tem a revista Carrossel, Vogue, Gazeta, não sei se o Rubens conhece uma dessas revistas aí. E em 1951 ele parte para a revista O Cruzeiro, onde participou de várias reportagens, pelo pouco tempo que ficou na revista. Ficou uns 17 anos. Saiu da revista em 68. Em 69, ele é chefe da redação no jornal Última Hora, para substituir o Samuel Weidner, que foi embora em exílio. E depois partiu para outras aventuras e retomou a aviação. Quando eu recebi esse arquivo fotográfico, que não sabia muito bem o que fazer com ele, eu fui organizando aos poucos, tendo como base a revista O Cruzeiro, para identificar algumas fotos. À medida que fui me familiarizando e tendo mais contato com essas fotos, me deu a ideia de fazer uma exposição. E foi contactando. Conheci o Raoni aqui em Paris, ele me ajudou muito a identificar alguns personagens, Orlando Vilas-Boas também. Contactei alguns etnólogos, que não há muitos, mas havia uns 3 ou 4 na época, que entendiam um pouco de Kayapó, e fui tendo leituras do Orlando Vilas-Boas também a respeito desses índios.
e com a ajuda do etnólogo René First, fizemos o tema da exposição, que chama-se Olhar sobre os Índios da Amazônia. E essa exposição rodou nas cidades francesas, foi também um conjunto de circunstâncias, era o 5º centenário da descoberta do Brasil, o Ministério da Cultura do Brasil e o Museu do Homem aqui em Paris deram apoio financeiro para se criar um catálogo. Foi dessa maneira que pôde divulgar um pouco o trabalho dele, e para mim era uma espécie de um duplo retorno, Ao mesmo tempo eu voltava para minhas raízes brasileiras e eu trazia o Balot para as origens dele francesas, E propus mais tarde para o Museu de Imagem do Som, no Brasil, em São Paulo, se eles queriam esse projeto, e eles toparam abraçar esse projeto, mais com um olhar mais brasileiro, com outra dinâmica, em que culminou, como se disse agora há pouco, na exposição sobre as lentes do Cruzeiro, Os Dois Brasis, de Henri Balot, que foi dando um pouco de visibilidade a esse fotógrafo que pouco se conhecia, só em assuntos muito pontuais, o pessoal realmente só de fotografia que o conhecia. E acho que nesse momento o Instituto Moreira Salles se interessou pelo arquivo, e eu acho que foi bom ter entregue esse arquivo ao Instituto, voltou para o país de origem, tem meios mais apropriados para poder conservar esse arquivo, e deu maior visibilidade ao trabalho do Henri Balot. Eles publicaram 2 volumes, um sobre, na época do 450 anos do aniversário da cidade de São Paulo, eles publicaram esse volume, em que integraram as fotos do Balot. Outro sobre as origens do fotojornalismo no Brasil, nos anos 40, 60, em que integram também e falam das fotos do Balot. E, ultimamente, há uns 2 anos, foi feita uma exposição no Instituto Moreira Salles do Rio sobre a polêmica entre a revista O Cruzeiro e a revista Life, entre os 2 fotógrafos, sobre as fotos do Henri Balot em Nova York e as fotos do Gordon Parks nas favelas do Rio. E foi um trabalho muito bonito, e vai aos pouquinhos, vai dando mais visibilidade para o Balot. Ainda não foi feita nenhuma obra específica sobre o seu trabalho, acho que é pouco conhecido, pela diversidade também de assuntos em que ele abordou nesses 17 anos na Cruzeiro. Acho que é um arquivo pouco explorado. Eu tem matérias interessantes, fotos ainda que não foram divulgadas, tem todo sobre a costa paulista, na reportagem Brasil deu as costas para o mar, em que recuperar a história desses pescadores, eu acho que é bonito, pois eu vejo a foto com esse poder de comunicação, de divulgar a história. Eu acho que a foto tem... Ela traz essa importância nos contextos históricos. Ela mostra o passado, ela mostra o momento que se passou, que houve. Eu vejo mais como uma foto social. Que mais? Eu acho que foi através... Isso eu vou falar agora do filme, porque eu acho que é dessa maneira, com essa foto, eu acho que a foto nos une, a foto, ela informa e educa também. Foi, acho que nessa concepção que eu construí o filme O Segundo Encontro. Havia um projeto global, identificando o grupo
dos Metuktiri, pois havia todo o material fotográfico sobre eles, e havia um tema, né, que era o primeiro contato. Eu acho que dei a palavra aos índios para contarem como é que foi esse primeiro contato, pois até então tinha-se a visão só do branco, como foi esse primeiro contato. Eu dei a palavra a eles para eles resgatarem essa história. Eu acho que é importante resgatar essa história do passado para poder entender o presente e, quem sabe, dar elementos para poder se identificar ou propostas para o futuro, né? Eles puderam falar de toda a evolução que houve durante todos esses anos, como eles se sentem mesmo na situação presente. Eu achei que era importante situar o porquê do interesse de contactar os índios no contexto histórico dos anos 50, e a revista O Cruzeiro, que apoiava esse projeto e que acompanhou toda a divulgação desses contatos que foram feitos com os índios. Eu acho que mesmo com a linha editorial da revista O Cruzeiro, que é, a meu ver, um pouco tendenciosa, mas eu acho que foi importante divulgar esse Brasil interior que não se conhecia nos centros urbanos, né, que eram tão distantes dos centros urbanos. Eu gostaria de mostrar a revista do Cruzeiro, a capa é sobre o Quarupi, a primeira capa do Balô, acho que única, né, sobre a festa do Quarupi. É uma foto em cores, já é de 57 e é de janeiro. Eu gostaria de ler, inclusive, a gente, nos dias de hoje, quem sabe a linguagem nos estranha um pouco, né? Mas eu gostaria de ler a chamada que eles dão para o Quarupi na revista. Então, Quarupi, o mais estranho espetáculo que os olhos civilizados já contemplaram. Um ritual selvagem e belo que o Cruzeiro oferece pela primeira vez ao mundo. Conheça a celebração do nascimento do homem, a festa da libertação do espírito dos mortos, o mais primitivo processo de pesca e a dança das onças e dos peixes, símbolo da reverência dos homens ao Criador. Jorge Ferreira e Henri Balot documentaram em ampla reportagem, a cores, o ritual bárbaro e magnífico dos índios do Brasil Central. Isso acho que a gente pode discutir depois sobre a questão do índio aí, embora não sendo especializada nesse tema, mas, enfim, eu acho que cada um tem seu ponto de vista, e se estamos fazendo filme sobre índio, acho que porque a gente tem um outro respeito, né, para com eles, né. Um outro tema que eu desenvolvi no filme foi o lugar do índio na sociedade brasileira, principalmente em relação à identidade. Será que o índio tem um lugar na sociedade brasileira e vice-versa? Isso é uma condição. O Orlando Vilas-Boas dizia que não. Então, eu acho que aí, com toda a evolução que houve durante todos esses 60 anos, é uma questão, principalmente nos momentos atuais, eu acho que é um momento crucial deles forjarem a identidade deles agora, né? E, bom, esse filme foi feito de maneira... Enfim, o segundo encontro não dá resposta a tudo isso, né? Ele é mais um filme de reflexão e de debate para se discutir a questão indígena através das fotos. Eu acho que a foto, como dizia antes, ela nos une, informa e educa. E eu acho que o filme é um elemento bom para justamente haver esse debate e poder discutir tema de muita atualidade agora com esse governo atual, né? Esse filme foi feito de maneira muito coletiva, com a ajuda de profissionais do ramo, senão ele não conseguiria se concretizar.
Foi feita uma campanha financeira para os custos da montagem do filme, e o resto foi eu que produzi, eu que estou fazendo a comunicação do filme, e eu tento divulgá-lo o máximo que eu posso. Ele tem 1 ano de vida, já foi aceito em 11 festivais, na América do Norte, do Sul, foi para a Ucrânia, vai para Kinshasa. É pena que com o Covid não dá para viajar junto para participar desses debates, né? Eu fui muito apoiada pelo etnólogo, que é especialista nos Mekranioty, depois da cisão que houve, teve o grupo Mekranioty, Gustave, eu tenho dificuldade de falar o nome dele, Versuiger. Me baseei muito sobre os estudos do ISA, do Instituto Socioambiental, que me apoiou, me mandou todo um estudo que eles têm específico sobre os Kayapó. A música são de etnólogos, tem música do Bruce Albert também, tem música do Patrick Manger, do René Forster, que pertencem ao Museu de Geneve. Bom, não sei se eu cobri tudo que tinha que falar, mas eu acho que é isso. Obrigada. Veronique, Mariana, né? Eu acho que, antes de iniciarmos com algumas questões, né, que os 2 filmes trazem, eu gostaria de situar os 2 fotógrafos, né, já que a mesa fala em fotografia documental, né, então acho que fazer uma contextualização histórica me parece muito importante. Então, o Henri Ballot começa a fotografar, então, em 1953, né, começa a tomar fotografias dos índios, né, e ele trabalhava na revista O Cruzeiro. Né. A revista O Cruzeiro pertencia ao grupo dos Diários Associados, né, e um magnata era proprietário de tudo isso, né, que era o Assis Chateaubriand. Do outro lado, a gente tem a Cláudia, né, que começa esse trabalho com os Yanomamis a partir de um projeto nascido na revista Realidade, né, que é uma revista, em 1971, né, que é uma revista da editora Abril, né, que tinha como o grande diretor Victor Tivita. Então, nós estamos falando aqui de 2 projetos que têm aproximadamente 20 anos de diferença, né? E um que vai se concentrar ali na região do Xingu, né? Na marcha para o oeste, através dos irmãos Vilas Boas, etc. E a Cláudia, que vai se inserir também dentro desse projeto da Amazônia, a partir de uma pauta muito específica, que era a questão da Amazônia, naquele momento, cobiçada pelo mundo, etc., etc. Então, são 2 momentos historicamente diferentes, né? Você tem um momento da gestão do Getúlio Vargas, o outro momento é a ditadura militar, né? E eu me lembro bem, quando eu fiz uma exposição sobre a história da fotografia na editora Abril, que o Roberto Tivita, ao comentar a revista Realidade, ele disse que quando eles fizeram esse projeto específico, a única coisa que os militares não queriam era índio na capa. Né? Podia falar sobre a Amazônia, mas não podia pôr índio na capa. E é muito interessante, a gente vai ver daqui a pouco, né, que a capa da revista, que se tornou hoje emblemática, né, é justamente um jovem Yanomami, um índio Yanomami, capa muito bonita que a Mariana está mostrando aí, e depois eu peço para ela mostrar com mais ênfase. Né? Então, ao ver os 2 documentários, né, eu vejo com muita clareza, né, o Henri Ballot, né, trabalhando ora com a Rolleiflex, ora com a Leica, né,
e também tenho conhecimento que a Cláudia já trabalhava com a Nikon e excepcionalmente com a Leica. Então, são 2 projetos distintos, né? Então, a Cláudia foi para a Amazônia inicialmente com o George Love, né? E os 2 projetos, cada um desenvolveu os seus projetos para esse exemplar, eles ficaram 6 meses fotografando, e o George Love andou por cima da Amazônia, né? E a Cláudia entrou dentro da selva e se deparou aí com os indígenas Yanomami. E hoje o Henri Ballot faz parte de um trio de fotógrafos importantíssimo para esse período da revista Cruzeiro, né, que juntamente com o Henri Ballot nós temos o José Medeiros e o Jean Manzon. Né? Então, nós temos 2 arquivos, né, 2 inventários, né, produzidos em tempos diferentes. E, em princípio, eles têm a mesma finalidade, a publicação dessas fotografias nas revistas ilustradas, ou seja, uma fotografia documental, né, uma fotografia utilitária, uma fotografia comissionada para uma finalidade específica. Né? Então, esses 2 conjuntos, né, são muito importantes para a história da fotografia brasileira, né? E a gente percebe uma diferença nesses 2 conjuntos, há uma diferença. Né? O Ballot, ele registra praticamente toda a trajetória desse primeiro contato, né? Ele documenta as diferentes ações, ele cria uma narrativa, né? quase linear, entre muitas aspas, daquela situação que envolvia essa aproximação dos brancos e dos indígenas. Tem muitas fotos que são verdadeiros flagrantes desse primeiro contato. Né? Por outro lado, a Cláudia Andujar, ela parece que ela buscou uma outra opção. Né? Ela registra, ela faz muitos retratos, né? E ela registra alguns rituais de caça e os rituais xamânicos. Né? E os retratos são muito estudados, tem a luz, o enquadramento, até uma direção de cena, a gente pode arriscar nisso, né? Parece estar muito presente nesse trabalho. E quase sempre ela estabelece outros procedimentos diferentes do Ballot, né, que são um pouco distantes daquele flagrante que o Henri Ballot trazia para a sua fotografia. Um outro frescor. Né? Agora, o interessante é que são 2 estrangeiros, né, que olham, né, para 2 grupos, para 2 etnias indígenas, mas a gente não tem ali nenhum olhar hierarquizado. Não existe um olhar impositivo sobre as 2 ações. Né? São fotógrafos que estão na tradição de uma fotografia documental humanística. Né? E diante desse quadro, eu gostaria de perguntar, né, para vocês, né, não perguntar, não é uma pergunta, mas eu gostaria que vocês comentassem conosco, né, o processo de trabalho que precedeu a realização do filme. Né? E se durante a filmagem houve alguma mudança de percurso no traçado original previamente estabelecido no roteiro. Né? E, ao mesmo tempo, eu gostaria de também que vocês comentassem como foi esse contato com as lideranças, seja as lideranças do Xingu, seja as lideranças dos Yanomamis, né, para a concretização do projeto. Teve alguma necessidade de permissão da FUNAI ou qualquer outro órgão governamental? Né? Eu queria desenvolver um pouco isso, né, na nossa conversa aqui. Acho que a Mariana poderia começar? Sim. Bem no começo do projeto de Yuri, eu ainda não o chamava de projeto, e ainda não sabia que um filme estava por vir. Eu não conseguia dizer sequer a Cláudia, vamos fazer um filme, porque eu achava isso um pouco agressivo,
eu acho ainda, como é que alguém que ela não conhecia leva até ela essa proposta. Então, eu não conseguia dizer. Hoje eu entendo que é porque eu não tinha um filme para fazer. Havia um filme que teria que vir. É uma pequena inversão, mas me interessa pensar nisso, no espaço do documentário, como esse que você abre um espaço afetivo, confortável, espiritualmente confortável, para que um filme venha. Eu gosto de pensar mais no documentário nesse sentido. A segunda questão, que talvez responda também, é que eu gosto, eu prezo, eu zelo por ser fiel no caso, como eu poderia ser fiel a Cláudia, a não ser trabalhando ou vendo o mundo através dela ou da forma que ela trabalha. Então, eu acho que me coloquei como um canal, uma passagem, para devolver a ela um filme. Eu não sei exatamente, Rubens, se isso responde a tua pergunta, mas para mim era difícil, continua sendo, dizer, vamos fazer um filme. É muito assustador, eu acho que seria para ela muito assustador ouvir isso. E aí, o tempo foi passando, eu e a Cláudia, com muitas conversas, a gente foi esperando vir chegar de Yuri, o filme, mas também esperando um pouco de recursos dos editais, inclusive do Rumos, do Itaú Cultural, esperando que a gente pudesse ter uma certa segurança física, certa não, uma total segurança física, para poder acessar a terra indígena Yanomami. Claro que a presença de Davi Copenau, você me perguntou sobre esse contato com a liderança indígena. Davi é um privilégio poder escutar Davi. E é um privilégio poder escutar Davi falando da Cláudia e falando da luta dele pela proteção daquela terra, da Uria, a terra-floresta. Que eu convido a vocês a ouvir o filme, é um filme de escuta, acredito eu vejo assim. Falou sobre a FUNAI, sobre autorizações, sim, viajamos com todas as autorizações, mas o mais importante era que a comunidade quisesse, tivesse o desejo e pudesse nos receber, o que aconteceu também. E é isso, não sei se eu respondi. Ok. Veronique? Bom, enfim, como eu disse, né, agora há pouco, havia esse projeto, eu tinha um projeto global, já mais ou menos traçado, mas eu deixei eles muito livres para eles contarem e fazer algumas perguntas, mas eu deixei eles muito livres, e depois foi na montagem que esse filme foi construído, que eu também não sabia o que ia dar. Eu acho que documentário não dá para ter um roteiro definido, as coisas vêm com o tempo e que vai amadurecendo essa ideia, né? Inclusive, foi todo um trabalho de como estruturar os diversos temas, o que dava gancho para falar de um certo tema para o outro. É toda uma construção que acho que leva o tempo em amadurecimento e as tentativas de mudanças, o que fica melhor, o que é um processo, todo um processo, acho que todo mundo que faz um filme passa por aí, né? Só que, bom, eu com meus recursos mais tímidos, fizemos também a autorização, né, para a FUNAI, é obrigado, senão você não tem acesso às aldeias, né? Não tivemos controle, mas se por acaso nos pedem e nós não temos a autorização, aí dá problema. Assim como atestado médico nosso, né, para não trazer doenças para os indígenas. A acolhida foi bem, foi através do Instituto Raoni que me indicou
quais os sobreviventes havia que eu poderia contactar. O Instituto Cabot, no sul do Pará, também nos ajudou bastante. Quer dizer, a gente já foi com gente indicada, já foi mais ou menos preparado, porque estava muito preocupado, porque eram duas mulheres sozinhas ali no meio daquela região. Então, não estavam também querendo tomar responsabilidade de nos mandar muito longe, ou gostariam de que a coisa fosse mais organizada para nós duas. Tá? Fomos bem recebidos, eles estão acostumados com a câmera, eles são muito à vontade na imagem, fomos bem acolhidas entre eles, conhecia todas essas imagens de aldeia através das fotos, tive a ocasião de ver mais perto como é que era. Eu acho que é uma experiência rica, é uma experiência... Foi muito interessante, eu acho que... Mesmo não dá para fazer eles muito... dirigir, né? A gente vai fazer, acho que a direção depois de recolher o material, e vai fazer segundo o que tem de material, né? E segundo o que eles dão, o máximo que eles dão. E se o seu filme, Veronique, ele é narrado na primeira pessoa, né? Você é a narradora do filme, né? Você conta a história desse segundo encontro a partir do primeiro encontro do seu pai e do Jorge, né? Que também fez algumas imagens fílmicas que você também utilizou. Utilizei. E você trouxe outras vozes, né? Você trouxe a Heloíse Costa, você trouxe uma historiadora, a Carla Sanfelice, você trouxe a Marina Vilas Boas, viúva do Orlando. Qual a importância dessas outras vozes para você compor a sua narrativa, o seu documentário? Pelos temas que eu queria abordar, né? Eu acho que a historiadora era para botar nesse contexto dos anos 50, ela trazer elementos para falar sobre o que era, né, o que representava os índios já naquela época, o contexto político na época de Getúlio daquela época. Isso eu precisava de uma historiadora, não era... Eu estou só contando a história, eu precisava de elementos. Isso estava no meu roteiro, de ter uma pessoa que falasse sobre o contexto histórico, né? A Marina, por ser a viúva do Orlando Vilas Boas, que podia trazer elementos do que ela própria vivenciou junto com ele, né? Acho que a experiência dela era válida, é a única sobrevivente que existe, que eu conheço, né? Dessa experiência dos irmãos Vilas Boas. Tem outros, mas que não tive acesso. Heloíse Costa, para falar sobre a Revista Cruzeiro, da importância da Revista Cruzeiro em cobrir essa parte, de cobrir a questão indígena, por que a Cruzeiro abraça, né, a cobertura sobre os indígenas, no intuito de, né, o próprio contexto dos anos 50, em que está se florescendo, o país está se tornando industrial, está querendo ser reconhecido internacionalmente, e o índio faz parte dessa identidade brasileira. Então, tem que integrá-lo. Ou como agricultor, ou como cidadão urbano, né? Então, eu acho que a política, o contexto da época, ajuda a entender um pouco melhor por que explorar a imagem fotográfica do índio, como foi feito através da Revista Cruzeiro. Então, esses elementos, eu acho que ajudou a esclarecer um pouco o porquê dessas fotos, e eles mesmos dizem, os índios mesmos contam, né, que eles conseguiram. E até hoje eles percebem que agora eles têm que se divulgar e têm que mediatizar para realmente serem ouvidos, eu acho que estão se servindo também desses meios para poder serem divulgados também a cultura deles, né? E eu tenho uma questão para você, Veronique, que é qual foi o impacto
né, deles, dos índios, né, caiapós, ao tomarem contato com as imagens fotográficas de quase 70 anos atrás, assim, como foi esse impacto, né, porque tiveram algumas relações, a gente percebe ali que há um reconhecimento, há um reconhecimento parental, né? Exato, essa eu não esperava, a gente botou no enredo, porque deles se reconhecerem, e era que nem criança, quando reconhece, né, o amigo. Agora, eles estão acostumados durante todos esses anos, né, entre 53 e agora, eles estão habituados com a imagem, porque como é que eles poderiam saber que é foto deles? Eles não tinham foto quando eles eram pequenos, né? Eles foram fotografados mais tarde, então como identificar quem era a tal criança, quem era... Então, ele já tem essa familiaridade, ele já, enfim, não sei, o filme veio muito tarde, já era para ter sido feito antes, mas, bom, vem também numa época crucial também para eles, né? Para isso não teve problema dessa identidade. Agora, eles não se exprimem muito. No fim, sim, eles diziam: fiquei emocionado, foi importante ver essas fotos para reconstruir, relembrar essa história. Eu acho que isso para eles, mesmo quando eu fui apresentar na aldeia Piaraçu, jovens me pedem um filme, que para eles eu acho que é importante recuperar essa história. Muito bom. Mariana, agora eu vou comentar algumas coisas do seu filme, porque, ao contrário do filme da Veronique, que o relato se dá na primeira pessoa, a sua opção foi pela fala da própria Cláudia, né? E é muito emocionante o filme, à medida em que ele começa, né, sendo falado em húngaro, né, que é a língua nativa da Cláudia, né, e num diálogo com o Peter, muito bonito, muito emocionante, e ali naquele diálogo surge a presença de uma figura que vai ser a figura central do filme, né, que é um amor adolescente, pré-adolescente, do Cláudio, que é justamente um menino como ela, húngaro como ela, né, que dá nome ao filme, né, o Júri, né, e a partir dessa foto você começa a desdobrar aí a sua narrativa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque é um filme falado em húngaro, em português, em Yanomami, assim como da Veronique também, tem outras línguas, né? Mas o seu, em particular, traz uma memória da Cláudia que é muito interessante e muito importante a gente tomar conhecimento desse primeiro momento e a sua opção pelo húngaro, né? Nesse momento inicial do filme, nessa introdução do filme. A Cláudia está aqui, né? Está entre a gente. Davi também, Peter também e o Carlo também. Então, não tenho como não... o filme teria que ser narrado por eles. Eles que contam, que viveram essa história, que vivem essa história, ela não passou, ela não passa. É a nossa história também. Eu não vejo muito como eles e nós, eu vejo nós, todas nós. E não poderia não ser narrado por ela, né? E com eles. A opção do húngaro foi um desafio, assim, que Cláudia muito generosamente, assim, topou, concordou, e era uma tentativa, assim, de entender os fatos, o que aconteceu, a memória do que aconteceu, na língua em que aconteceu.
e talvez, assim, encontrar uma leve inflexão na narrativa, um leve desvio, né, no que a Cláudia podia trazer nesse relato em húngaro. Lembrando agora, conversando aqui, no momento em que filmávamos ali, tem mais de 4 anos já, eu lembro que, claro, eu não entendo nada em húngaro, hoje eu entendo 3 palavras, e o não entender não fazia com que eu tivesse totalmente distante da narrativa, porque quando a narrativa caía, quando a Cláudia esquecia palavras e vinham outras em português, às vezes em inglês e às vezes em francês, eram palavras tão importantes e tão significativas para o que ela estava contando, que bastava entender aquele pedacinho, que toda a história toda se fazia. Então, era um pouco uma tentativa de falar também da perda, de um afastamento de um território, através da perda da própria língua. E uma curiosidade também minha de ouvi-la falando a língua que a trouxe, né, até o Brasil. Então, você também falou que você se concentrou, né, a partir das conversas com a Cláudia, né, de que você falou num devir fotográfico, né, e num ativismo da Cláudia em relação à causa dos Yanomamis. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A própria Cláudia, ela faz, naquela publicação dela chamada Marcados, nesse trabalho, ela faz uma pequena introdução nesse livro, falando desse lugar em que ela marcou indígenas para viver, enquanto a família dela foi marcada para morrer. Então, ela faz essa transição, ou essa relação entre um genocídio, no caso, o dos judeus, e entre o genocídio indígena em curso, hoje. Então, é uma história que acho que interessa sempre iluminar, mas quando ela mostra no filme aquele pequeno objeto que remete ao diuri, para mim, ela está ali um devir fotógrafa dela, uma pequena fotografia que ela carrega a vida toda, e talvez ali também esteja o devir índio dela. Não se fala devir índia, mas eu gosto de falar devir índia. E eu acho que está ali um lampejo da Cláudia, né? Uhum. Eu queria falar um pouco sobre o som dos 2 filmes, né, começar com a Veronique, né? Eu fiquei muito assim entusiasmado, né, com a sua sonoridade, né, porque você contrapõe um piano grave e muito forte, né, com um canto indígena, com uma fala indígena. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Né? Acho que interessa a todo mundo. Como que você trabalhou essa dialética sonora? Foi uma coisa aí, foi com a montadora, foi uma coisa a 2. Eu fui escolhendo músicas, gostava muito dessas músicas, eu propus, ela também foi achando, mas em momentos, como eu havia já os DVD das músicas indígenas e Kayapó, a gente foi escolhendo trechos, isso foi uma escolha a 2, e foi gostoso esse processo, porque cada uma foi escolhendo as músicas e foi encaixando e foi dando certo, porque trabalhar com uma montadora é um trabalho muito, muito próximo, né? Nem sempre estamos de acordo, mas ali foi gostoso essa junção assim de achar que as músicas cabiam melhores.
E eu acho que para tirar tem músicas interessantes indígenas, mas eu acho que quando se falava de outros temas, ou mesmo na biografia do Henri, né, que a gente vem com outra música, para dar uma leveza e também dar um outro ritmo, porque eu acho que o nosso filme, ele é um pouco musical, né, ele vai indo muito lentamente no início, e vai tomando ritmo, vai tomando, como uma música mesmo, né, vai tomando ritmo para chegar no fim, com os tons mais altos, e que concluiu com as festas indígenas, né, com a música dos índios. Eu queria abordar agora, mudar um pouco, tentar politizar um pouco a nossa fala, né? Porque quando a gente, diante dos dois documentários, né, no documentário da Veronique, né, fica claro ali, né, a fala dos indígenas, a fala dos caiapós, eles usam praticamente a ideia de um branco mau, um branco ruim, um branco ladrão, né, e mentiroso, né? E ele diz que essa ameaça permanente dos latifundiários, seringueiros, etc. Por outro lado, no documentário da Mariana, né, o Davi fala, né, dos garimpeiros, dos rocedeiros, dos madeireiros, dos pescadores, dos destruidores, né, e que essas pessoas são pessoas do mal, né? Então, aí o documentário adquire uma importância e uma atualidade, né, os dois, né, diante de uma posição assumida agora por esse governo, né, seja na discussão das queimadas em áreas indígenas, seja diante da pandemia provocada pela Covid-19, né, que cada índio que sucumbe, né, como a gente conversou, é uma memória que desaparece, porque uma biblioteca que desaparece, porque, na verdade, os indígenas ainda trabalham muito com a questão da oralidade, né, de você repassar informação de uma geração para outra geração, né? Então, queria trazer essa discussão para agora, assim, como é que vocês veem, né, e percebem essa atualização que cada um dos documentários traz para a discussão contemporânea que nós estamos vivendo. Mariana, pode começar. Eu vejo com muito pesar, né, que a história não passa, a história, nem diria, ela se repete, parece que ela não passa. Então, como eu falei na minha fala ali, são 20 mil garimpeiros para uma população Yanomami e Ecoana de 26 mil indígenas. É um passado que não passa. Existe a gente sabe que muitas línguas originárias, a mesma palavra para designar branco, eles usam a mesma palavra para designar branco e inimigo. No caso dos Yanomami, essa palavra é napê. E aí, eu vou citar Eduardo Viveiros de Castro, durmamos com essa, quem puder dormir, né? Porque é uma palavra pequenininha, mas que quer dizer branco e inimigo. Veronique? Eu acho que, para eles, eu acho que qualquer branco, né, é inimigo, né? Acho que há mais de 500 anos eles estão lutando para obter as terras deles, né? Acho que a questão indígena, além de ser uma questão étnica, né? Eu acho que tem a demarcação das terras se impõe. Agora, uma questão é muito complexo.
do momento em que, como eles vão usar essa terra, sendo que eles estão perdendo as terras, e as terras estão impróprias à produção, né? Porque eles mesmos estão consumindo alimentos industriais. Eles mesmos estão pegando Covid porque eles vão na cidade que eles precisam de alimentos. Então, é muito complexo isso, e eu acho que justamente é um momento crucial para ele, como é que eles vão reagir frente a isso. Tem algumas aldeias estão conseguindo reagir. Eles mesmos estão fazendo o controle das saídas, eles mesmos fizeram uma oca para botar o pessoal do Covid isolado, não misturar, diferente de nós brancos, que mistura gente que não tem Covid com gente que tem Covid no mesmo hospital. Eu acho que a questão da saúde deles, eu acho que chega a ser até mais avançada, né, do que a nossa, né? Mas eu acho ele vai partir deles como que eles vão poder se afirmar nos tempos atuais. Os jovens estão saindo das aldeias, estão indo estudar, estão se tornando urbanos. Quando se torna índio urbano, não é mais considerado como índio. Como que fica essa identidade cultural? Como que fica ele, ao mesmo tempo, ele quer ser brasileiro, mas não aceitam ele como brasileiro. Tá. Eu não tenho resposta para isso, mas é uma questão muito complexa e vai ser eles que vão ter que achar uma saída para isso. O que a gente pode fazer é justamente passar essa informação para sensibilizar mais as pessoas, né? Uhum. Ser ator, enfim, participar, está tendo campanhas, ajudá-los financeiramente nas campanhas para eles poderem sobreviver. Raoni está sendo indicado para ser Nobel da Paz. Tentar, mesmo manifestações presenciais não se pode fazer, tudo é meio online, agitar as redes sociais. Eu acho que a nosso nível é meio complexo. E eles conseguiram. Os caipós são muito combativos, né? Eles conseguiram barrar o projeto da estrada lá 163, que vai de Santarém até Colíder. Eles conseguiram barrar para não entrar na terra deles. Pelo menos recuou por uns tempos, né? Empurra o problema com a barriga para frente, empurra para frente, mas recuou, porque eles fecharam a estrada. Mesmo correndo risco de ter multa, com as forças policiais. Agora, veja, eles não estão numa terra em que tem minério, em que a cobiça é maior, como os Yanomami, né? Esse pessoal dessa região do Mato Grosso, os caipós que estão ali, sul do Pará, norte do Mato Grosso, é uma região de cerrado, é uma região de criação de gado, então, e seringueiros também. Mas é diferente, eu acho que é mais crítico e mais vulnerável são os Yanomamis, que realmente ali, eles estão numa região que tem muita cobiça e que não se está reconhecendo, né, a demarcação das terras que foi dadas há um certo tempo. Em 92, né, eu acho que foi demarcada os Yanomamis. Uhum. E para responder ainda, Rubens, sua pergunta, eu falaria de duas coisas, assim, uma mais urgente, as duas bem urgentes. Uma é tirar esse presidente do seu lugar de presidente. Eu acho que cabe a nós fazer isso, nós índios. E outra coisa é que se a gente puder começar a ter um pensamento indígena em nós, como entender que não nos cabe a terra, que não podemos ter a terra, uma vez que nós somos a terra,
tentar começar a inverter isso que constitui a sociedade branca em outra coisa, porque já entendemos que não deu certo. Como diz Schopenhauer, quando o céu cair, vai cair em cima de todos nós. Então, eu acho que talvez ler os indígenas, ouvi-los, o que falam, ler A Queda do Céu, e talvez ter gestos indígenas para com a terra, para com a natureza, para com as pessoas, para com os animais, os nossos filhos, nossas filhas. E ter um ativismo também incessante e incansável no sentido de comunicar as lutas, trazer a cidade, trazer a floresta um pouco para a cidade. Vou pedir licença para falar de um trabalho que eu tenho feito com duas amigas, Gisela e Isabela, que é começar a projetar um pouco desse pensamento indígena pela cidade, para ir povoando a cidade, com imagens da Cláudia, e talvez só que se cada um puder fazer um pouquinho, a gente vai conseguindo mudar algo, mudar uma forma de pensar, mudar um jeito de agir. Não sei, Veronique, se eu acho que vai vir deles, sabe? Assim, eu acho que tem que vir de todos os lugares. Eu acho que é um trabalho coletivo, é um trabalho nosso, é um trabalho mais nosso. Eles estão ali sustentando o céu, literalmente. Acho que é um trabalho mais nosso, posto que fomos nós que destruímos. Então, eu tenho me dedicado, assim, tentado me dedicar a me tornar um pouco indígena, apesar de tão branca. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Nos Yanomamis, há muitos evangélicos? Eu não sei dizer, eu não sou, enfim, eu não sou antropóloga, nem não conheci. Não, mas quando você foi lá, você viu? Você... Não vi, mas eu conheço pouco a terra indígena Yanomami, conheço um pedacinho que é o Demini. Não vi, eu não sei dizer se no Catrimani, se regiões que estão tendo mais contato com garimpo, ainda bem, ainda não é o caso do Demini. Não sei dizer como se dá isso, mas eu sei que a contaminação por Covid na terra indígena Yanomami está se dando pelo contato com o homem branco. Eu digo isso porque o que me chocou quando eu estive lá é justamente a presença dos evangélicos. Inclusive a Bíblia já está traduzida na linguagem deles, tem muita influência desses evangélicos que estão destruindo a cultura deles, né? E isso é um problema também. Bom, os dois documentários, né, eles mostram fotografias estáticas, né, do Balô e da Andujar, né? E essas fotografias são fotografias que nasceram como documentais, né, como um trabalho editorial comissionado, né, mas a gente não pode reduzir, né, essas fotografias a um simples documento. Eu acredito que ela é muito mais do que isso hoje, principalmente com esse distanciamento histórico que nós temos. Ela talvez seja a expressão de um acontecimento. E na verdade, a reportagem documental, a fotografia, ela se oferece, como uma verdade, como se ela tivesse como se o fotógrafo tivesse um contato com o real, entre aspas, por favor. Daí a gente tem um partido feito pelo filme da Veronique, que é basicamente um
uma coleção, né, das imagens do Henri Ballot, né, sendo exibidas e discutidas e recuperadas através de diferentes falas. E no caso da Mariana, né, você selecionou alguns retratos, né, e o seu trabalho, a fotografia, ela fica mais etérea, né, porque você começa com né, com um grande passeio pela floresta, e daí você vai descendo, né, e em alguns momentos você exibe a fotografia, mas você, dentro da aldeia, você usa planos muito abertos, né? Os planos são abertos, são de longa duração, né? E são muito delicados, e eu queria comentar um pouco isso também com vocês. O partido que vocês tiveram a partir das fotografias. Eu sempre, acho que eu falei um pouco de tomar um partido, eu acho que eu pensei o filme se fez pensado através do trabalho da Cláudia. E o que eu vejo no trabalho da Cláudia é um tempo de espera, é um tempo onde algo possa acontecer, é um tempo também de olhar. Então, eu posso dizer assim, de forma mais técnica e prática, abrir câmera e esperar que algo aconteça. E esperar que o anjo passe. Eu tentei também manipular, se eu posso dizer assim, tocar nas fotos da Cláudia com essa ideia de que a gente pudesse ter tempo da foto vir até nós. Para isso também você perguntou um pouco sobre a música, né? Eu acho que a música é sempre uma camada de narrativa do filme, que desenha arcos, né? Que faz um desenho, que dá um contorno, e acho que a música em Jury é muito importante para isso. Mas eu pensei os planos do filme não a partir dos planos da Cláudia, porque os planos da Cláudia são mais fechados, o Injury são mais abertos, mas a partir de uma perspectiva de tempo. Eu gosto de filmar com muito tempo, embora tivéssemos pouquíssimo tempo ali na aldeia, e uma limitação de carregar baterias, carregar cartões, então porque não tínhamos energia, então tinha um pouco também uma equação de que o tempo nos fosse generoso. Eu acho que foi. Acho que o tempo nos foi generoso. Veronique? Bom, na câmera aí você me pergunta uma questão que eu não... O que a gente aproveitou das imagens que davam para aproveitar e que se encaixava dentro dos temas que a gente tinha que abordar, né? Eu acho que aí como eu diga, a câmera não estava sendo eu aproveitei as imagens, né? E há outros momentos em que a imagem não correspondia ou não corresponde com a temática que você está querendo desenvolver. Bom, eu tinha como material as fotos para poder falar sobre aquele tema, né? Então, eu tinha os dois. Mas a câmera ficou aberta para os momentos, às vezes boas filmagens, às vezes não, por várias razões, mas eu acho que em documentário a gente está aberto a aproveitar ao máximo, né, daqueles momentos, das entrevistas, ou se tem momentos extras,
né, com outras imagens, com outros clichês. Eu acho que essa abertura tem sempre, né? Isso tem que ter sempre para poder depois aproveitar e ver ao qual você quer abordar e integrar no seu filme. Não sei se responde ao que eu te falei, não sei se está claro. Uhum. A Mariana podia falar um pouco, né, falar um pouco sobre um recorte específico nas aldeias, que além das falas importantes, a presença das crianças, né? E como que você estabelece aquelas crianças, uma relação daquelas crianças com o personagem principal do filme, que é alguém que só a Cláudia conhece, né? O Yuri. As crianças, eu lembro de estar conversando com o Nelsinho e Canarinho, a dupla do Grivo que fez o som, e de ter contado assim para eles, olha, é um filme para crianças, e é um filme, portanto, que tem que ter uma música quase que de ninar, uma música para dormir. Sim, é uma boa pergunta, porque as crianças povoam o filme, né? E eu fico imaginando, fico pensando que elas são também a presença de Yuri nelas. E como o Yuri, existe um pedacinho do espírito dele em cada criança ali que está ali se mexendo ali, jogando futebol, catando limão, subindo em árvore, cantando. Então, era uma busca por um espírito, talvez, pelo Chapire do Yuri. E também tinha uma outra questão, assim, um pouco mais de ordem prática. Claro que eu teria gostado de ter ido roçar com as mulheres do Demini, tão generosas, e teria gostado de ter ido caçar com os homens, mas eu devia e queria, e era o que eu tinha que fazer, ficar na aldeia para ficar com a Cláudia, e durante o dia todos os adultos, homens e mulheres, saíam para roçar, ou para caçar, ou para pescar, de modo que a gente ficava com as crianças. Então, foi também uma forma de mostrar como o dia acontece naquela aldeia, né? Como é que o dia como é a passagem desse dia, que chega também à noite. E foi isso, acho que foi isso. Mas tinha também esse desejo do devir Índia, da Cláudia, está expresso nas crianças. Davi também sempre fala que a luta Yanomami é para as crianças, né? É para que as crianças possam vir, possam crescer. Então, imaginei também que Yuri era poderia ser um filme não infantil, mas para crianças, que possa ser visto por crianças e que possa ser visto por nós adultos, porém crianças. Bom, estamos encaminhando aqui para o encerramento e gostaria de perguntar se vocês querem colocar mais alguma coisa que eventualmente não foi abordado. Essa é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre o filme. Então, queria saber de vocês se vocês ainda querem falar mais algo, dar algum detalhe ou alguma coisa sobre o documentário que vocês realizaram. Sim? Sim, acho que sim. Acho que eu quero agradecer esse encontro e aos espíritos todos que tornaram ele possível. Acho que eu gostaria muito que esse filme estivesse sendo visto no cinema e que a gente pudesse depois tomar uma cerveja para falar disso e outras coisas. Mas uma vez que não é possível,
Eu fico muito grata que o filme possa estar no festival e tenha sido tão bem acolhido pelo Amir, pela Dani, pela Nina, que estão cuidando com tanto zelo do filme. E, de novo, assim, queria que vocês pudessem pensar em assinar a petição Fora Garimpo, Fora Covid, que será entregue ao Congresso. Acho que é importante qualquer forma de pressão, pequena ou grande, eu acho que se faz necessária nesse momento. E é isso. E também agradecer à equipe de Diuri, Paula, Carol, Luiz, Marcinha, Marcelo Lacerda, Pio Figueroa, os meninos do Grifo que eu já falei, Gustavo que fez o som direto, Peter, Cláudia, Carla e Davi. E acho que é isso. Veronique? Oi, também agradeço a equipe, contente de estar com vocês. Vou tomar um vinho pensando em vocês. A falta de cerveja. Agradeço toda a equipe, estou muito contente de participar desse festival. E, bom, a gente pede para que vocês assistam ao filme, tá? E botem seus comentários. Eu acho que é a única maneira de a gente ter retorno por esses tempos que correm aí. Eu acho que está aberto até o dia 4 de outubro, né? Os filmes estão visíveis, segundo os links da plataforma do Itaú. E parece que amanhã vai ter uma outra conferência, né? Sim. Bem, eu também gostaria de agradecer aqui o convite e a oportunidade de estar conversando com duas talentosas diretoras, filmes Obrigada. maravilhosos, e lembrar um pouco uma fala do Cartier-Bresson, que ele diz o seguinte, que o importante na fotografia é a gente estar em sintonia com o real que passa sobre os nossos olhos, né? Mas que só isso não é importante, porque a principal atração desse real que passa entre os nossos olhos é a vida que ali está contida. E eu acho que os dois documentários contemplam exatamente isso, a vida, né? A sobrevivência desses nossos ancestrais que habitavam nessa terra muito antes de nós brancos chegarmos aqui. E diante dessa loucura contemporânea, onde, por exemplo, ontem, numa fala na ONU, né, esse innominável governo gritou absurdos que não têm absolutamente nada a ver conosco, né, e que o mundo fica estarrecido. Eu quero aproveitar e convidar todos vocês, né, a vir amanhã para participar dessa 17ª Conferência Internacional de Documentário e acompanhar os filmes que nós conversamos aqui nas plataformas digitais, né, do 25ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentário. Muito obrigado por todos e venham ver os filmes, por favor. Obrigado, Veronique, obrigado, Mariana. Beijo. Obrigada a todos. Obrigada a vocês todos aí. Valeu, foi muito boa. Muito boa.